Meus irmãos e irmãs, iniciamos hoje na liturgia da palavra a leitura do Evangelho segundo Lucas. Praticamente todas as passagens do Evangelho segundo Mateus, que é o Evangelho que nos acompanha neste ano litúrgico até a festa de Cristo Rei, ouvimos tanto no domingo quanto durante a semana. Claro, as principais passagens são reservadas para o domingo e durante a semana nós vamos entremeando os três primeiros evangelhos, lendo em sequência Mateus e agora iniciamos o Evangelho segundo Lucas a partir do início do ministério de Jesus. Presente dos dois primeiros capítulos, que são dedicados à infância e à adolescência de Jesus, nós lemos durante o tempo do Natal. Durante o tempo comum, nós acompanhamos todo o ministério público de Jesus, que no Evangelho segundo Mateus inicia na sinagoga de Nazaré. Jesus vai à sua terra natal para lá inaugurar e iniciar o seu ministério. É muito interessante porque o Evangelho de hoje coloca que todos ficaram admirados com as afirmações de Jesus e no final todos ficaram irritados com Jesus. O Evangelho usa a palavra furiosos. Todos ficaram admirados e depois todos ficaram furiosos. Parece o tempo em Curitiba, muda de uma hora para outra. É a ação da palavra de Jesus em nós. Quando ouvimos algo que nos agrada, que maravilha, que beleza. Quando ouvimos algo que nos desagrada, indignação, fúria. É o que nós vemos no Evangelho de hoje. Quando Jesus, sabendo das intenções dos nazarenos, dos seus conterrâneos em relação a ele, eles se começam a questionar, passada a admiração e o encanto, mas não é o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Não passou a sua infância e adolescência aqui entre nós? Quando Jesus vai colocar o dedo na ferida acerca da incredulidade dos nazarenos, usando algumas passagens do Antigo Testamento, sobretudo o profeta Elias e o profeta Eliseu, que operaram prodígios em favor de estrangeiros, eles então ficam furiosos. E Jesus vai dizer uma palavra célebre: o profeta não é bem recebido, não é bem acolhido em sua pátria. O Evangelho de hoje mostra que onde não há fé, Deus não age. A fé é fundamental para que a ação de Deus aconteça em nossa vida. Porque os nazarenos, embora tivessem, no primeiro momento, admiração e encanto pela palavra de Jesus, perderam a oportunidade de serem curados por Ele, porque colocaram acima da fé, colocaram as suas concepções humanas, preconceituosas, acerca de Jesus. Não tinham fé suficiente para perceber, além daquele conterrâneo, que Nazaré, o que era Nazaré? Uma aldeia minúscula, insignificante no norte da Galileia. A tal ponto que Filipe, um dos apóstolos de Jesus, vai dizer: de Nazaré pode vir coisa boa? Quando nós colocamos nossos arrazoados humanos acima da fé, nós perdemos a oportunidade de sermos curados por Jesus. Por isso Jesus vai usar o exemplo
da viúva em Sarepta, no caso do profeta Elias, e do sírio Naamã, no caso do profeta Eliseu. Estrangeiros que desconheciam aqueles profetas, mas que acreditaram na palavra deles. E aqui, Jesus também, no início do seu ministério, ele inicia o seu ministério de modo profético, porque ele cita o profeta Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim, e assim por diante. E terminada a leitura desta passagem na sinagoga, ele vai dizer: hoje se cumpriram as palavras da profecia. Ou seja, ele, enquanto profeta, anuncia a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, porque ele é palavra de Deus, ele é o cumprimento da profecia. Mas a falta de fé dos seus conterrâneos não permitam que eles vejam para além das suas especulações humanas. Vale a pena hoje citar a primeira leitura do livro dos Tessalonicenses, porque ela fala do arcanjo São Miguel. Os tessalônicos estão muito preocupados. É a primeira carta que São Paulo escreve. Aliás, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro livro do Novo Testamento, é a primeira escritura do Novo Testamento. Não são os evangelhos que vão começar a surgir a partir do ano 60 depois de Cristo, mas é a primeira carta aos Tessalonicenses que surge a partir dos anos 50 depois de Cristo. Eles estão muito preocupados porque o apóstolo Paulo havia anunciado a segunda vinda de Jesus como algo certo, dado, eminente, que aconteceria logo. E algumas pessoas da comunidade começam a morrer antes que esses fatos aconteçam. Aqui está a oportunidade para o apóstolo Paulo apresentar-nos a teologia da ressurreição da carne, da ressurreição dos mortos, que acontecerá no último dia. Ele tranquiliza os tessalônicos dizendo: não se preocupem se a vinda de Jesus começa a demorar e os membros da comunidade começam a morrer. Quando Jesus voltar, eles haverão de ressuscitar primeiro. Enquanto que, se nós estivermos ainda aqui vivos nesta terra para presenciar a segunda vinda de Jesus, seremos nós julgados em seguida. E o apóstolo Paulo dá uma descrição pormenorizada de como será esta segunda vinda de Jesus e de como será a ressurreição e o julgamento. E ele acrescenta um detalhe: o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu. Aqui não revela a identidade do arcanjo, mas a igreja entende que o arcanjo ao qual se refere o apóstolo Paulo é o arcanjo Miguel, porque na tradição judaica do Antigo Testamento, o arcanjo Miguel é defensor do seu povo, do povo de Israel, e portanto também é o defensor do povo da nova aliança. A voz do arcanjo aqui se refere a Miguel, porque ele que nos defende do mal é aquele que também estará presente no juízo final e também no nosso juízo particular, como nosso defensor, como nosso protetor, para nos livrar das garras de Satanás. Mas vejam, o Senhor descerá do céu assim que a voz de Miguel anunciar a sua vinda. Por isso, meus irmãos, a necessidade de nos tornarmos bem amigos de São Miguel. Ele será nosso aliado no momento do juízo final. Por isso, embora a imagem que temos aqui não retrate, mas muitas imagens e iconografias retratam São Miguel com uma balança nas mãos.
O que representa aquela balança? O juízo de Deus. A balança é aquilo que mostra, é o símbolo do equilíbrio, onde a fé e as obras serão equilibradas e ajustadas, onde a nossa fé e as nossas obras serão o que pesou mais na minha vida. Se há um equilíbrio entre a fé e as obras, sem dúvida nenhuma, haverá para mim, para cada um de nós, a salvação. São Miguel também pode ser representado assim, porque ele é o anjo, o arcanjo do juízo final. Que o Senhor nos conceda a graça de progredir cada vez mais na fé, a fim de que possamos experimentar milagres e que São Miguel Arcanjo venha em nosso auxílio no momento da nossa morte, no momento do juízo final, seja nosso aliado no combate. Que assim seja. Amém.